Povo lindo do meu coração, aqui quem fala é Eduardo Luz. Estamos começando mais um programa Trilhas do Saber com Eduardo Luz. E no programa de hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos que vai tratar de um estudo sobre a obra Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. E com uma honestidade intelectual que eu considero peculiar à minha vida, nós temos que tratar das coisas como elas são. Então nós vamos aqui tratar do Paulo Freire, da sua principal obra, da sua obra mais famosa, é uma das obras mais citadas na área das ciências sociais em todo o planeta. E aqui eu quero deixar claro que nós faremos uma análise apoiada em um conceito. Qual conceito, Eduardo? No conceito da exegese, que é uma palavra grega que significa literalmente extrair do texto. E aí, o que nós queremos extrair deste texto? O pensamento do autor. E a exegese nós usamos na área de teologia, para analisar a Bíblia Sagrada, por exemplo, pegar um texto do Antigo Testamento, então você faz o recorte ali do texto, você vai analisar o aspecto, o contexto histórico, político, social, cultural, geográfico, econômico, geopolítico, o que acontecia em torno ali de Israel naquele período. Vai também analisar o texto na língua original, que é o hebraico, para aí chegar a algum resultado do significado daquela mensagem, do significado, do real significado que o autor tentou aplicar àquele texto. E eu farei a mesma coisa aqui com a obra do Paulo Freire. Primeiro eu vou fazer uma linha do tempo, porque quando a gente trata de Paulo Freire, ele é um autor tão relevante que é uma obra de 50 anos. Eu vou tratar ali mais ou menos de 1947 até 1997, que é o ano da sua morte. E para tratar da pedagogia do oprimido, eu tenho que tratar do contexto histórico em que ela foi concebida. O Paulo Freire estava no Chile, 1967, 68, e no que baseou, o que permeia, quais são as ideias. E Paulo Freire também ele cita cerca de 40, mais de 40 fontes, mais de 40 pensadores, obras, diálogos, discursos, artigos, livros, enfim, o pensamento dele é muito bem acabado. E toda essa análise eu farei sem utilizar a minha ideologia, pois todos nós sabemos que o Paulo Freire, ele era um autor que ele não negava, ele acreditava no pensamento revolucionário, na esquerda revolucionária, ele dividia a sociedade aí de uma forma dicotômica, e essa dicotomia entre opressor e oprimido, rico e pobre, bebe muito de da fonte marxista, o ideal marxista, não do Marx propriamente dito, que aqui ele faz menção a uma única obra, mas e também da turma da Revolução Cultural. Ele bebe um pouco de Gramsci, sem citar Gramsci. Ele fala dos teóricos da teoria crítica, conhecida também como Escola de Frankfurt, principalmente em dois autores, que é o Herbert Marcuse e o Erich Fromm. E eu vou pegar todo esse arcabouço teórico para poder explicar. Mas para poder explicar de uma forma bastante honesta, eu não vou utilizar, como eu acabei de mencionar, eu não vou utilizar o meu aspecto ideológico. Então eu vou falar sobre fatos, eu não vou falar sobre opinião. Então vai ser assim, uma série bem objetiva e não subjetiva, A subjetividade, é claro que a gente sempre tem um pouquinho, mas farei isso da melhor forma possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos últimos anos, ao abordar o nome do Paulo Freire, para o pessoal, para os intelectuais ou para os seguidores da esquerda, ele é Deus. E para os direitistas, ele é o diabo. Então aqui eu não vou fazer nem céu nem terra. Quem que vai interpretar, quem que vai tirar a opinião
vai ser você, tá? Mas Edu, para que vai ser útil? Poxa, Paulo Freire é um autor muito pedido ele é muito estudado, né? Nos cursos de pedagogia, todos os outros cursos de licenciatura. Ele também é importante na área da filosofia, na área das ciências sociais. E também, gente, quem for prestar concurso na área da pedagogia, né? Então, você que vai prestar concurso aí para professor, para coordenador pedagógico, diretor de escola, supervisor de ensino, enfim, qualquer área da educação, vai cair algum texto do Paulo Freire. E o interessante é, quando nós estudamos a pedagogia do oprimido, nós vamos ter uma noção geral de toda a sua obra, mas é uma obra muito densa, é uma obra muito grande, tá? E precisa de muita atenção para estudar Paulo Freire. Por quê? Porque ele muda significados de algumas palavras, tá? Ele tem uma nova interpretação de alguns termos, tanto que eu vou fazer uso de uma obra chamada Dicionário Paulo Freire, né? Então eu vou usar aqui obras do Paulo Freire que eu vou usar, tá? Pedagogia da Esperança, né? Porque a Pedagogia da Esperança, ele vai falar lá no ano de 1993, sobre o que o levou a escrever a Pedagogia do Oprimido no ano de 68. Olha que interessante, uma análise muito grande, né? Um espaço de tempo muito grande, onde o Paulo Freire vai falar sobre a sua própria obra. Então, eu entendo a Pedagogia da Esperança uma obra fundamental. Obviamente, a própria obra Pedagogia do Oprimido e também uma obra anterior, que é a obra Educação como Prática da Liberdade, que no prefácio aqui, né, o pensador José Maria Fiore, ele vai falar, né, sobre como Paulo Freire constituiu aquele modelo de ensino, aquele método que ele aplicou em Angicos, lá em 1963, no Rio Grande do Norte, na alfabetização de adultos. Vai estar explicado como que o Paulo Freire chegou àquela conclusão, né, qual que foi a preparação teórica para aquele projeto. Isso está na Educação como Prática da Liberdade. Então, essas 3 obras do Paulo Freire são importantes. Vou fazer menção a vários trechos da Pedagogia da Autonomia, que é a sua última obra publicada com o Paulo Freire ainda em vida, e também o Dicionário Paulo Freire, que são vários autores freirianos que escrevem aí os termos, né, na sua obra, na amplitude da sua obra. Obviamente, eu vou dar mais ênfase às palavras, aos significados que estão na Pedagogia do Oprimido, tá? Mas ali você vai ter significados, por exemplo, que ele trata nas cartas à Guiné-Bissau, África ensinando a gente, por uma pedagogia da pergunta, diversas obras. Mas o nosso foco vai ser esse foco aqui, né? Vai ser essa linha aqui da Pedagogia do Oprimido e a importância que esse texto tem para a educação nos dias de hoje. E no final, nós vamos poder discutir se Paulo Freire foi aplicado no Brasil. Tem influência de Paulo Freire, por exemplo, em documentos oficiais da educação pública brasileira, como os PCNs, como hoje a BNCC? Será que tem algum termo utilizado nesses materiais que estão aqui, que está aqui? Nós vamos saber disso nessa série. Então, você que é da área da educação, você que gosta de política, você que também é só um curioso, que está em busca do conhecimento, fica aqui com a gente, tá? Então, a partir de amanhã, nós vamos postar aí diariamente os vídeos acerca da Pedagogia do Oprimido. E eu fiz uma organização aqui, um roteiro, que eu vou contar para vocês como vai ser. Pô, óculos porque o tiozinho tá velhinho, né? Bom, a série, ela se chama Exposição da Pedagogia do Oprimido, uma exegese. Aí eu vou falar sobre o que é exegese, seus conceitos e definições, e vou falar do processo de exegese. Nós vamos tratar do que? Análise textual, contexto histórico e cultural, o gênero literário, significado pretendido e a aplicação. Que aplicação vai ser essa, Edu? Como que a gente ensina Paulo Freire, por exemplo, na universidade, num curso, explica para as pessoas o pensamento desse autor? Aí é o momento da aplicação, né?
E é disso que nós vamos tratar. E isso, pessoal, eu vou fazer com o maior cuidado possível, respeitando os freirianos, os não freirianos, os antifreirianos, os que não conhecem também a vida e a obra do Paulo Freire. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer um breve histórico, uma linha do tempo bem rapidinha para poder iniciar esse processo aqui, tá bom? E as obras que eu utilizar, eu vou deixar sempre na descrição aí do vídeo. Povo lindo, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi mais um Trilhas do Saber com Eduardo Luz. Até breve. Valeu!